Pela graça de Deus, juntos mais uma semana para estudarmos a nossa 8ª lição desta série de lições que fala sobre a Igreja dos Gentios, em Atos dos Apóstolos. Seguindo este livro abençoado de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos sobre o princípio da igreja, a primeira igreja, no melhor do sentido, a primeira geração que viveu no contexto da graça, do Pentecostes, daquilo que Deus preparou para que a igreja vivesse. E no capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 20 de Atos, que é o texto para a lição de número 8, nós encontramos a despedida de Paulo para com os obreiros, os líderes, pastores ali de Éfeso. E este texto é um texto muito forte para o nosso coração, muito importante para a igreja estudar, e é o foco da nossa lição de hoje. Se é a primeira vez que você está aqui, primeiro, antes de tudo, eu quero te dar muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros e dizer que, para você acompanhar essa lição, este roteiro está disponibilizado gratuitamente na descrição deste vídeo aqui. Então tem aquele maisinho, abre a descrição, tem um link ali para o roteiro, e é isso que você está vendo aqui na tela. Este roteiro está de maneira que você possa imprimir em um PDF para você disponibilizado. E este vídeo, nós temos 2 vídeos neste canal para cada lição. Este vídeo é o vídeo tradicional deste canal. Portanto, significa que a didática que nós usamos não é a leitura da lição e o comentário sobre ele, senão que nós fazemos um roteiro como este que está na tela para você. E vamos já ler mais uma vez o título da nossa lição: Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, e os 3 tópicos do nosso estudo, com certeza baseados nos 3 tópicos de estudo da nossa revista, são o exemplo de Paulo para os líderes, as advertências de Paulo aos líderes e o cuidado pastoral com os líderes. Começando já o nosso primeiro tópico aí, o exemplo de Paulo para os líderes, eu dividi, ou melhor, subdividi em 3 subtópicos: o que se vê fora, ou seja, o porte; o que se nota dentro, no caso do apóstolo Paulo, um dos exemplos é a humildade, nós vamos ver outros aí, e o sofrimento, lágrimas e provações. Então, todos estes textos bíblicos nos vão ajudar a olhar para Paulo como exemplo para aqueles líderes, e é importante nós entendermos aqui, somente para estarmos bem afincos ao contexto, Paulo é, vamos dizer, o pastor destes pastores, no sentido de que ele ganhou a maioria deles para Cristo, e mesmo que ele tenha ganhado ou não diretamente eles para Cristo, ele foi o obreiro, o homem de Deus que os desenvolveu como obreiros, foi aquele que ouviu as suas dúvidas, foi aquele que respondeu às necessidades da igreja, foi aquele que esteve ali discipulando, ensinando, admoestando a eles, e agora, no fim deste seu ministério, por que não dizer, ainda que Paulo não está pertinho de morrer aí neste texto, mas ele está encerrando este período das missões internacionais que nós temos acompanhado nessa série de lições. Ele está encerrando este período aí neste capítulo de Atos dos Apóstolos, e é neste encerrar que ele já sabe que ele, a partir de breve, assim que ele chegue em Jerusalém, ele vai ser preso, Importa ele chegar a Roma, é o que Deus claramente falou para ele, e ele não vai chegar a Roma como uma pessoa livre, como um missionário, assim como ele foi a outros lugares, mas ele chegaria a Roma preso por cadeias. Então, neste contexto, ele está se despedindo da igreja, ele está se despedindo dos líderes da igreja, e neste contexto nós vamos estudar aí. O que se vê fora, a exemplo de Paulo, nós vamos estudar os textos somente deste capítulo. Veja, Atos 20 é o capítulo base da leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje. Eu selecionei alguns versículos aí para nós vermos, e o que eu quero que você e eu vejamos nestes textos é o que estes obreiros viam em Paulo. O que Paulo pôde dizer para eles, dizer: olha, durante todo o meu ministério vocês puderam observar com os olhos na minha vida. Então, a Paulo e ao Espírito de Deus interessou, Deus achou importante lembrar neste processo de despedida deste grande obreiro de Deus, desse homem de Deus,
lembrá-los a olhar para ele, Paulo, e aprender daquilo que eles viram nele. Uma das palavras mais fortes, desculpa que eu voltei aí, mas eu entendo que este entendimento aqui é importante para nós. Uma das palavras mais fortes que Paulo fala, se não me engano, é uma das cartas aos Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ora, um ser humano chamar a igreja a ser imitador seu, da sua pessoa, é muito forte, é muita ousadia. Mas quando nós olhamos para alguém como Paulo, o restante do versículo que nós acabamos de mencionar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E você vai ver o autor aos Hebreus dizendo que nós deveríamos imitar a fé dos nossos pastores. Ou seja, aqueles que são líderes são chamados por Deus a viver a sua vida de tal maneira que aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão sendo discipulados por ele, podem livremente, aleluia, e com confiança, seguir o seu exemplo, fazer o que ele faz. Claro que eu e você vamos dizer: irmã, tá difícil encontrar alguém, né, que tenha uma vida como essa. Está difícil, mas nós ainda encontramos. E o chamado da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo de Deus, é a maneira que Deus lida conosco através da sua palavra, é que nos traz primeiramente a olhar para nós. Então, nós, aonde nós estamos? O que você é na igreja? É um professor de escola dominical? Então, seja o seu exemplo, o meu exemplo de vida, de maneira tal que nós tenhamos paz com Deus de saber, aleluia, que os nossos alunos estão nos imitando na nossa maneira de viver. E este é o primeiro subtópico aí, o porte de Paulo. Veja lá, vós bem sabeis, é o versículo 18, desde o primeiro dia, olha lá, Paulo falando, em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Veja a ênfase que eu quero fazer nesse primeiro versículo aí, porque a ênfase que o texto faz é que Paulo não mudou em todos estes anos que ele esteve em contato com eles. Mas o porte de Paulo pode ser visto e julgado desde o princípio. Veja versículo 20, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pela casa. Então, qual é o testemunho de fora aí que nós vemos? É que Paulo estava sempre ensinando. Sempre Paulo estava nas ruas pregando o evangelho. Sempre Paulo estava nas casas falando a palavra de Deus, ok? Então, este é um testemunho que todo mundo via. Esse homem só falava da palavra, só ensinava, não é? Nunca ele deixou, ou seja, era a prioridade total da sua vida e do seu ministério. Então tá aí, versículo 27, você veja que eu estou saltando alguns, né? Por quê? Porque estes textos são aqueles que mostram aquilo que nós podemos ver com os olhos, né? Veja, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Esse é um pouco de fora e um pouco de dentro, porque somente ele e Paulo sabe qual era o conselho de Deus, ou seja, o que o Espírito estava liderando ele a fazer. Mas quem é de fora, deixa eu abrir um parênteses aqui, entende muitas vezes, não só porque sente o Espírito Santo também testificando em nosso coração de que aquilo que o nosso pastor está ensinando, de que aquela exortação, de que aquela palavra é dele, essa é uma das coisas. Mas outras vezes, nós, se tivermos capacidade para tal, e eu digo capacidade emocional para tal, vamos perceber que na naturalidade do ser humano, ninguém gosta de exortar, de expor determinadas situações. Por natureza, a maioria das pessoas não, né? A não ser que seja característica dessa pessoa. Então, quando o obreiro está fazendo aquilo que é fora da sua característica, mas pelo um zelo conectado com a palavra de Deus, você sabe que é o conselho de Deus que ele está passando. E vice-versa. Alguém cuja natureza é sempre... E existe, né? Infelizmente, conhecendo a graça, alguns estão sempre condenando, apontando e etc. Quando nós conseguimos ver no seu ministério a característica da graça de Deus, aleluia,
que para esta pessoa não é o natural, para ele, para este obreiro, o juízo é o mais forte que fala, por causa da sua natureza, entenda, por favor. Mas a palavra de Deus é perfeita e nós vemos neste ministério genuíno, né, o conselho de Deus, o qual com certeza engloba a graça. Os últimos versículos aí, neste texto, versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de dia e de noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então o que mais que eles viram? Viram Paulo admoestando eles. Viram Paulo fazendo isso com lágrimas, com sentimento, sofrendo espiritualmente. Versículo 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, para suprir a necessidade financeira. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então nós vemos aí na vida de Paulo, ou seja, nós não vemos, quem viu foram estes obreiros. Mas Paulo, ao se despedir, diz, vocês viram que nos momentos que o meu ministério não tinha, condições financeiras, eu trabalhei. E que durante a minha vida e o meu ministério, eu vivi as palavras que Jesus ensinou sobre entender que é muito mais bem-aventurado dar do que receber. Então todas essas coisas foram vistas pelo lado de fora de Paulo e que ele trouxe a lembrança destes obreiros. E agora o lado de dentro, versículo 19 de Atos 20 diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, essa questão aí das lágrimas, todas as pessoas veem, né? E é bem interessante este detalhe. Uma das lições, eu até questionei com os irmãos, eu falei, é muito interessante ver como Deus nos leva, e o porquê até perguntar, não é? A chorar. Mulheres choram, mas homens também choram na presença do Senhor. Choram quando sentem pela realidade de onde está a igreja, de onde estão os obreiros, de onde estão os jovens espiritualmente. Sofrem por algumas diversas razões. Na aula comentada, eu vou tratar disso um pouquinho mais a fundo, não é? Mas aqui o que me importa, o que me interessa neste modelo aqui mostrar é isso, é que nós podemos encontrar, o Paulo fala, olha, havia uma realidade dentro de mim, e que era expressa de fora, nós podemos ver as lágrimas, mas que ele diz, dentro de mim eu servi com toda a humildade. Neste caso, deste versículo, ele está falando humildade diante do Senhor, mas cuja humildade diante do Senhor refletia algo para com a igreja. E uma das perguntas que eu propus na outra aula é exatamente isso, como nós vermos, como nós sabermos, né, que é essa verdade de dentro, a humildade. Aquilo que a pessoa é por dentro, com certeza, reflete no de fora. E há como nós sabermos. O próximo versículo que eu vou colocar exatamente nos ajuda a entender isso. Como é que eu sei o que está dentro do coração do líder? Se há humildade diante de Deus no coração do líder. Então, estes 2 textos que eu coloquei para você aí, 1 Coríntios 15, 19, diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, 2 coisas me chamam a atenção neste texto. Primeiro, Paulo genuinamente se entender o menor, não porque ele usou a palavra menor, mas porque ele explicou por que ele é menor. No seu entendimento, ele se torna o menor dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ok? O passado da sua vida, por tempo, ele foi este homem que fez isso. Portanto, ele não pode ser o maior ou igual no seu entendimento. Eu sei que eu e você vamos dizer, não, mas a graça eu trouxe, papapá, tudo bem. Mas esta é a primeira coisa que eu noto do coração de Paulo neste texto aí, ok? Mas a segunda é o fato dele chamar a igreja de Deus. Dele honrar a igreja de Deus. Dele entender
a realidade, a importância da igreja de Deus. Ok? O segundo versículo para a explicação é capítulo 3 de Efésios, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, o privilégio de anunciar a graça, o evangelho, as incompreensíveis riquezas de Cristo, o privilégio de ensinar a palavra, de pregar a palavra, de discipular alguém. Veja essas duas colocações, escute por favor. São biblicamente o cerne de um obreiro que é humilde, que serve humildemente ao Senhor, cujo coração está no lugar certo. Ele honra a igreja de Deus. Ele honra o Deus da igreja, ele se submete ao Deus da igreja, mas ele honra a igreja de Deus. A igreja de Deus, essa corporação espiritual, tem um lugar de honra. Ele, obreiro, serve à igreja. Então, quando o homem de Deus ama a igreja, protege a igreja, zela pela igreja, serve a igreja, exalta no melhor dos sentidos, me entenda, por favor, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, e ele, como pessoa, como indivíduo, é parte desta igreja. Amém? E a igreja de Deus, o corpo de Cristo, será que nós estamos entendendo a profundidade desta palavra? Então, quando este homem de Deus honra a igreja, e também entende-se privilegiado por tomar parte direta e ativa através do anunciar, aleluia, esta palavra, esta graça, este evangelho, então nós entendemos que é um coração santo, puro e humilde diante de Deus. Terceiro subtópico, o sofrimento, lágrimas e provações, Atos 20 e 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas. Eu trouxe este versículo, a gente já leu, né? Mas eu trouxe para nos lembrar mais uma vez da realidade de Paulo. Se havia lágrimas, havia sofrimento. Segundo aos Coríntios 11, 25 a 29, é o texto que eu quero meditar com você aqui, que Paulo lista sofrimentos que ele viveu. 3 vezes, veja aí, versículo 25, fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, veja bem, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Então, nós vemos aí pelas palavras de Paulo as razões pela qual o seu ministério, não é, dá exemplos de como o ministério verdadeiro é sofrido. Claro, isso daí não significa que todo pastor tem que passar por naufrágio, tem que apanhar, não, pelo contrário, aleluia, né? Mas todos os servos de Deus, todos os líderes, devem aprender que o sofrimento, e todos, porque Jesus falou isso inclusive aos seus seguidores, ou seja, nós, discípulos, não só aos apóstolos, não só aos líderes, aleluia, que a expectativa da vida em Cristo neste mundo não é de perfeição, não é de falta de sofrimento. Mas Ele estaria conosco. O Espírito de Deus estaria conosco. E foi uma realidade que Paulo viveu, ok? Então, aqueles pastores ali ouvindo, se lembraram ao Paulo falar essas palavras, de quanto eles ouviram. Quantos eles escutaram, meu Deus, aconteceu isso com Paulo. Vamos orar, irmãos, porque Paulo está preso. Vamos orar, irmão, porque bateram em Paulo. E ele está nessa situação. Você pode imaginar no tempo das viagens missionárias, estes obreiros recebendo notícias, orando, intercedendo, vendo Paulo voltar com vigor. Tem um texto da palavra de Deus que Paulo diz que esse sofrimento deles, que ele pensava que ia enfraquecer os irmãos, não. Serviram para fortalecer os irmãos
Na fé, tomaram, os irmãos, ao saber que Paulo sofria e estava de pé, tomaram fortaleza, tomaram vigor para serem mais ousados na presença do Senhor. Nós vamos já ao segundo tópico. Então, nessa despedida, nós primeiro falamos sobre o exemplo de Paulo para os líderes. Estamos falando porque Paulo mandou-os olhar para o seu exemplo. Mas, em segundo lugar, nós vamos também ouvir algumas advertências de Paulo aos líderes. A primeira delas, olhai por vós. A segunda, olhai pelo rebanho de Deus. E terceiro, olhai para os lobos. A primeira, olhai por vós, o texto é 20 e 28 de Atos. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eu vou parar aí porque o cerne é olhar por vós. Vamos ao texto que eu coloquei aí junto neste subtópico. Ninguém despreze a tua mocidade. Este texto é em Timóteo, né? 1 Timóteo. Significa que Paulo está escrevendo para este jovem obreiro, ok? Veja bem, deixa eu trazer um contexto aqui para você. Atos 20, Paulo está falando para obreiros mais maduros, obreiros que já estão no ministério há algum tempo, não tanto assim, mas já há algum tempo, né? E Paulo está se despedindo e ele traz uma advertência. E ele diz, em primeiro lugar, separando essa palavrinha, olhai por vós. Ou seja, tomem atenção, obreiros, em primeiro lugar, a sua vida, a você mesmo, ok? Neste mesmo contexto, nós vamos ver Paulo orientando este jovem obreiro, que é quase como um filho dele, né? Um filho espiritual, um filho com certeza não humano no sentido genético, mas com quem ele convive desde a sua juventude em Cristo, eu digo o jovem Timóteo, né? E foi este pai como obreiro, né, que o fez, o formou como obreiro. E conhece a história da sua família, né? Nós vemos aí claramente nestes dois versículos. Então, nestes dois versículos, vamos ouvir Paulo falando a mesma coisa, ou pelo menos semelhante àquilo que ele instruiu lá aos obreiros em Éfeso. Deixa eu aumentar aqui. Ninguém despreze, Timóteo, a sua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Ou seja, olhe para você. Lembra que a gente falou disso no primeiro subtópico? Tá vendo aí? Então, Paulo agora ensina a este outro obreiro tomar cuidado do seu porte para que ele seja o exemplo dos fiéis. E Paulo até esclarece nestas várias áreas. A tua palavra, o que você fala, como você fala, quando você fala, o trato com as pessoas, o amor, a sua realidade espiritual, a sua fé na pureza, em todas essas coisas. Timóteo, olhe por você, olhe por você, olhe por vós, aleluia. Que mais? 16. Tem cuidado de ti mesmo. Tá aí a mesma palavra com outros vocábulos, né? Outras palavras, mas o mesmo sentido. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E persevera nessas coisas. E que? Cuidando de você espiritualmente. E cuidando da doutrina que alimenta a sua alma e que alimenta o outro. É o que ele diz aí. Olha, porque fazendo isso, se você tiver cuidado e perseverar, você vai se salvar, você te salvará. Quando diz se salvar, não, Jesus que salva, mas isso significa você vai permanecer. Você vai te salvar de uma queda, de um afundar espiritual. Me entenderam, por favor? Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, quem cuida de si mesmo e da doutrina, da obediência à palavra, do conhecimento à palavra, ok? Traz frutos para si mesmo em primeiro lugar. Veja a ênfase de Paulo. Em primeiro lugar você. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Uma das ênfases que eu faço aqui conosco, e eu faço a começar da minha vida. E eu sei que você faz da sua vida, mas uma das coisas que eu zelo, que eu sinto do Senhor como parte do nosso trabalho que nós fazemos aqui, ao compartilhar com você, a minha alma pesa, por isso eu entendo que é um sentimento espiritual de Deus. Para quê? Para que você, como professor, seja alimentado. Para além de você ter um recurso a mais para dar, eu sei que você vem aqui para te ajudar aquilo que você vai dar. E é próprio, é divino, é bíblico. E é o que Deus colocou você para fazer. Mas nós também precisamos ser alimentados, ser fortalecidos, né? E eu sei
que nós somos na igreja. Mas nessa oportunidade também, nós não precisamos deixar à parte se Deus quer nos fortalecer, e eu sinto isso claramente no meu coração, e você já tem acompanhado, se você tem estado aqui, você sabe como muitas vezes nós compartilhamos coisas neste nível com você, professor, que talvez não é aquilo que você vai falar na sala de aula, né? Mas que estamos cuidando de nós. Estamos colocando-nos como em obediência a essa palavra que acabamos de ler, trabalhando, pedindo, permanecendo em um lugar para que nós possamos ser exemplos para os fiéis. E estes exemplos são em coisas visíveis, no trato, como disse Paulo muito bem, mas também coisas espirituais. Amém? Se nós não conhecemos, se nós não vivemos a grandeza espiritual daquilo que Deus preparou para a igreja do Novo Testamento, que é a única igreja, aleluia, a igreja que ele virá arrebatar, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, se nós não entendemos sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre como o Espírito de Deus lidera, abençoa e obra na igreja, nós não podemos ter a expectativa de que os alunos o tenham. Não é? Porque cabe a nós, como líderes de alguma maneira, esta responsabilidade também. Como terminando este assunto aí, tem um texto que diz, né, quem muito é dado, não é assim? Então, se a nós foi dado esta posição, nós haveremos prestar conta dos talentos, da posição que nos foi dada. Com temor vamos fazê-lo, amém? E a quem mais é dado, pastores de igreja, com certeza, coerentemente. Olhai pelo rebanho de Deus é a segunda admoestação de Paulo. Então, a primeira foi olhai por vós, a segunda olhai pelo rebanho. Atos 20, 28, voltando ao texto, né? A gente vai agora frisar a segunda até o fim. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós enfatizamos um pouco deste sentimento no tópico anterior, quando nós falamos sobre notar a humildade diante de Deus dos obreiros. E eu me referi com você e eu quero repetir um pouquinho isso aqui. Sobre o lugar da igreja. E este texto nos ajuda, e todas as palavras, veja que foi Paulo quem expressou, e ele usou algumas palavras que nos ajudam. Rebanho, nós sabemos que é de animais, é o grupo, né? O rebanho. Este rebanho, Paulo explica, quem constituiu você liderança sobre este rebanho? E o rebanho, ele deve ser cuidado. Quando alguém pensa em animais, sabe que eles não têm a capacidade por si mesmos, principalmente aqui que nós estamos lidando com um animal chamado ovelhas, que eles estariam em perigo, não teriam a mesma vida cuidada do que quando eles são cuidados por um pastor, ok? E neste contexto, Paulo está usando palavras que profundamente falam ao coração do obreiro, lembrando algumas coisas muito importantes. E a primeira coisa é que quem nos constituiu foi o Espírito de Deus. Enquanto para alguns isto traz um sentimento de poder, então eu sou de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, e em parte isto pode ser uma realidade. O outro sentimento paralelo é que nós não temos nenhum poder sobre este rebanho, senão o que é dado pelo Espírito. O mesmo Espírito que deu, ele pode, não é, nos afastar. A operação do Espírito foi ele quem escolheu, providenciou e tem nos dado a capacidade, escute por favor, porque essa palavra agora é importante, espiritual para fazê-lo. A capacidade espiritual para fazê-lo. Muitos podem ser gerentes, a modelo dos negócios do mundo. E há muitos cursos dentro de seminários bíblicos que estão ensinando marketing e gerenciamento humano, por que não dizer mundano, para serem aplicados na igreja. Está errado. Nós aprendemos a ser líderes sobre a igreja no texto, na revelação da palavra de Deus.
Então a primeira coisa do Espírito Santo, que constituiu. Mas ele diz, vocês têm que apacentar. Constituiu para quê? Para apacentar, ou seja, cuidar, suprir as necessidades, proteger a igreja de Deus. Voltamos àquele vocábulo. A igreja tem dono. E a explicação que segue ainda leva isso a mais profundo. Que este Deus, em Cristo Jesus, resgatou com o seu próprio sangue. Então, para o obreiro é o seguinte... Este povinho que às vezes a gente tem raiva, esta gente que às vezes faz raiva em nós, que parece que é cabeça dura, que parece que não quer obedecer, que parece isso ou parece aquilo, ou às vezes é isso ou aquilo. Eles foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, custou a Jesus a cruz do Calvário e aquela morte, custou a ele, custou a Deus. A igreja é dele, e esta palavra em si é muito importante para que o obreiro tenha cada vez mais esta visão. E este tipo de coisa são sentimentos espirituais que eu pessoalmente peço a Deus, porque eu sei que eu posso entender na mente, como eu acabei de explicar. Mas há um entendimento espiritual que eu vi, tá vendo aí como são as coisas no meu pastor? No pastor com quem eu convivi o maior tempo da minha vida. Era alguém que... Algumas vezes, quando ele usava as suas palavras, eu percebia este valor. Falando sobre a igreja do Senhor Jesus. A igreja é dele. O povo é dele. Então, este sentimento, na hora certa, nos lugares que eu ouvi falar, falavam profundamente ao meu coração o entendimento deste servo, da sua humilde posição, ainda que uma posição de pastor, ainda que uma posição que muitas vezes eu ouvia usar de autoridade. Este entendimento que nós ouvimos agora da boca de Paulo, eu ouvi na prática. Veja se você me entende, por favor. Eu não quero ser muito repetitiva aqui. Mas o que eu quero nos fazer entender é que há um entendimento que eu e você temos natural do que nós lemos. Mas há uma vivência, uma virtude que só Deus, só o Espírito de Deus pode dar. Será que você pode compreender isso, por favor? E eu, como crente, no Espírito, não só ao ouvir as palavras, eu sentia o peso da profundidade espiritual ao ouvir isso do meu pastor. E é este tipo de coisa que eu peço a Deus. E esta é uma das dimensões que eu peço a Deus. Não são muitas, mas eu tenho algumas coisas na Bíblia Sagrada, algumas realidades que nós convivemos com elas no contexto da vida da igreja, que eu tenho sempre pedido ao Espírito Santo de Deus, que me faça entender mais profundamente. E eu não quero só compreender no raciocínio. Eu quero compreender no Espírito, eu quero ter a capacidade de viver esta realidade. Amém? O segundo texto neste tópico aí fala a Timóteo, né? Nós estamos fazendo este tópico paralelo aí daquilo que ele diz aos obreiros e a Timóteo. Persiste em ler, Timóteo, exortar e ensinar até que eu vá. Então, ler para ele, capacitá-lo para exortar e ensinar, que é o que ele faz em relação à igreja. Então, quando ele persiste em ler a Bíblia, a palavra de Deus, persiste em exortar e persiste em ensinar, né? Então ele está cuidando do rebanho de Deus. Em terceiro lugar, a orientação, ou melhor, a advertência de Paulo é em relação aos lobos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Que coisa, eu tenho que parar aí. Paulo está acabando anos de ministério junto a este corpo ministerial. Ele é como um líder de uma convenção, no melhor dos sentidos, cujos obreiros daquelas localidades estão né, alocados à sua liderança espiritual. E Paulo entende do Senhor porque o Senhor lhe permitiu entender, lhe deu este entendimento, por que não dizer profético? E eu falo isso por experiência. Aleluia. Paulo entendeu profeticamente que depois da sua partida, ele disse, eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque Deus o fez entender espiritualmente que haveria de acontecer. Vai entrar no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então Paulo está dizendo, e essa é uma palavra que para mim é forte, porque como eu disse para você por experiência, é muito forte para nós,
quando Deus nos faz ver determinadas coisas, o atalaia, vamos tirar do pastor aqui. Mas havia um texto no Antigo Testamento que falava da posição do atalaia. E o atalaia era aquele homem, aquele servo que estava de plantão, num posto alto onde ele poderia ver quando havia um ataque dos inimigos. E o seu papel era gritar, era fazer barulho, o que quer que fosse o sinal que avisasse aos demais o perigo iminente. E aquele que recebe de Deus, em um determinado momento, você como pai pode receber em relação à sua casa, você como mãe, você como professor de escola dominical e com certeza você como pastor. Aleluia. Deus te faz entender claramente, porque isto é uma obra do Espírito Santo. Agora, vou dizer, eu tenho que repetir isso porque o Senhor tem me ensinado e eu preciso compartilhar com você. Alguns de você olha para minha irmã, eu tenho tipo assim, um sentimento, mas não é claro, não é bem assim, eu não sinto como você fala. Busque o batismo no Espírito Santo. É a chave de entrada a este lugar espiritual que Deus quer para você. Este é o lugar que Deus quer, Ele preparou isso. Foi Deus Pai que mandou Jesus enviar a promessa é do Pai, Jesus enviou e o Espírito veio. É para a igreja, tudo isto é para a igreja, o batismo no Espírito Santo é para a igreja, para que você entre nessa dimensão que eu estou falando. Se você por acaso diz eu entendo, mas não entendo, aquelas palavras que eu falei acerca de algumas coisas na minha própria vida, pronto. Eu sei que a obra do entender é do Espírito Santo. E a porta de entrada aí é o batismo no Espírito Santo. Claro que o batismo no Espírito Santo não está se tornando crente. Você já é crente antes. Eu sei. E você sabe. Você já tem fruto dessa realidade na sua vida. Mas eu não poderia deixar de falar esta verdade. Então o atalaia é aquele que avisa sobre um perigo. Mas quando nós recebemos, como eu estava dizendo aqui, do Senhor, esta revelação espiritual, e no lugar onde Deus nos tem colocado, nós trazemos ao povo. Uma das coisas mais difíceis é perceber como há em toda essa história, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, os crentes não dando ouvidos à voz. O que Deus fala com o atalaia, no texto profético, ele diz, se você avisar e o povo não der ouvidos, eu não cobrarei de você. Então, a quem Deus deu a palavra, cabe a este ou a esta anunciar. Por quê? Porque diz o texto que se eu ou você não anunciarmos esta palavra e o povo perecer, Deus vai cobrar de nós aquilo que aconteceu com eles. Ou seja, nós somos responsáveis. Nós precisamos, como crentes todos, anunciar o evangelho, a vinda de Jesus. Mas, mormente neste contexto que eu estou lhes explicando agora, que é profundamente espiritual, acontece também. E Deus tem palavras como essa. E Paulo, então, está falando com os obreiros. Uma palavra como essa, que Deus lhe deu o entendimento. Eu vou sair, irmãos, ele está dizendo. Vamos usar o nosso vocabulário por uma porta. E vai aparecer lobos cruéis no vosso meio. Em outras palavras, obreiros, abra o olho. Por que eu falei tudo isso? Porque muitas vezes o líder diz, irmãos, vai acontecer. E acontece diante dos nossos olhos. E nós não reagimos. Então é hora de voltar a temer ao Senhor, ao Deus que ama o rebanho, que cuida do rebanho. Se nós, como obreiros, não temos aberto os olhos, não temos ligado para isso, nós precisamos nos arrepender, nós não estamos no lugar certo. Nós precisamos ter o ouvido sintonizado, principalmente se você tem um pastor servo de Deus, que luta contra as correntes do mundo diante da igreja que você serve, ou você é um deles. E se você é um destes pastores, você sabe quão precioso é ter obreiros sintonizados aí.
Obreiros que entendem espiritualmente e que lutam ao seu lado. Glória a Deus. Vamos passar adiante, né? O próximo versículo. E que dentre vós mesmos, é o versículo 30, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos entre si. Então Paulo diz, olha, vão vir lobos. Mas dentro de vós mesmo, vai ter gente que vai se levantar sorrateiramente, que vão falar coisas que não convém, que são perversas, que tem outra fonte espiritual, atraindo discípulos dentro da igreja entre si. Ou seja, vocês vão ser atacados por fora e por dentro. E o ataque vai vir para acabar com o rebanho. Para acabar com o rebanho. Então, Paulo está falando a estes líderes: olhai, tomem atenção para esta realidade. Voltando ao texto de Timóteo. 2 Timóteo 3, 1, 2 e 5. Sabei, porém, isso, que nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, Paulo está falando a este jovem obreiro, vai aparecer obreiros assim, que tem a aparência, o pior é isso, muitas vezes para nós que lidamos com este contexto dentro da igreja. É como falar para os irmãos, se as pessoas olham para eles e dizem, não, são bons. Mas nós vemos o erro doutrinário e alguns, pela graça de Deus, pelo discernimento espiritual, conseguem ver isso que Paulo está falando. Eles estão amando a si mesmo, são pessoas avarentas, ou seja, qual for o espírito que opere ou a realidade dos seus corações. Algumas vezes o Espírito Santo nos permite ver, mas a igreja não vai ver. Mas Paulo está falando com Timóteo, que é o líder. Timóteo, abre o olho porque eles vão aparecer. E eles vão ter aparência de piedade. Mas eles vão, na prática, negar a eficácia dela. Afasta-te deles. Qual é a obrigação nossa como servos, como crentes? Meu pastor, uma certa vez, eu vou compartilhar mais uma coisa muito, muito breve com você. Havia um obreiro dentro da igreja nossa, com certa dificuldade, eu não digo dificuldade de pecado, mas dificuldades interiores, espirituais, por que não dizer? E um dia fui perguntar ao meu pastor, eu falei, pastor, eu tenho dificuldade de ouvir esse obreiro pregar, porque quando eu ouço as suas palavras, estes sentimentos que Paulo usa, alguns deles aqui, parece que aflora das palavras dele e me machuca. A minha vontade é virar a cara, virar para trás, é sair do templo. Mas ele foi escalado, ele está pregando. Eu não entendo, pastor. Como agir foi a minha pergunta. Como eu devo agir? E este obreiro que eu estou falando para você tinha aparência de muita piedade. Tinha aparência de muita piedade. Nas palavras, no porte. E o meu pastor me disse a seguinte palavra: minha filha, você faz como o seu pastor faz. E quando eu disse essas palavras para você, para mim, naquele momento, foi uma resposta que eu precisava. Toda vez que eu vivi alguma realidade, eu aprendi isso com ele. Eu olho para o meu pastor. E ao olhar, às vezes eu vejo, ou seja, eu reconheço ele, o seu comportamento e a sua aprovação espiritual. E eu observo com temor, claro que o Espírito Santo de Deus está confirmando essas palavras ao meu coração. Me entenda, por favor. Não é que o pastor está sendo falso. Nós, como crentes, escute, por favor, no banco da igreja, mesmo crente santo, pentecostal e tudo, escute, por favor, escute, que isso aqui é importante você escutar. Nós não compreendemos totalmente o ministério pastoral. Nós não compreendemos. Nós não compreendemos a realidade que estes homens de Deus, como Paulo está falando com eles aqui, o próprio Timóteo, eles têm que lidar com essas pessoas que aparecem, que crescem a liderança, que já vêm para a sua igreja, transferem sua igreja, são pastores, são evangelistas, né? E vêm, ou de repente começam já são obreiros da igreja e algo muda na vida deles espiritualmente. E aquilo aflora no meio da igreja. Eu quero só te lembrar de uma coisa. Lembra uma vez que falaram com Jesus
sobre o negócio do joio e do trigo, e que alguém disse assim, vamos arrancar. Aí Jesus disse, não arranque, para que não machuque, não mate o verdadeiro trigo. Deixa que no final eu cuido disso. Esta é a resposta espiritual para mim e para você. Quando eu e você não entendemos porque o pastor da igreja, o pastor verdadeiro, que aprende com Jesus, e desculpa, irmãos, eles sofrem sim. Esta é a realidade. Mais do que nós. Mais do que nós. Porque veem mais e estão mais perto dessa realidade. Mas a resposta de Jesus é para nós. É para eles em primeiro lugar, mas eles já sabem disso. Por causa da experiência. E hoje Deus está respondendo a alguns de nós aqui. Então eles não vão fazer nada, eles não vão causar um escândalo, eles não vão arrancar, não vão chamar a filha do diabo. Há momentos que eles vão falar, quando Deus o dirigir. Mas há horas que eles não vão falar pelo princípio que Jesus, o Espírito de Cristo, lhes vai dizer, não arranque. Por quê? Porque neste meio tempo, há um, a outro, que se arrancar este, vai se perder, e Deus sabe. E o amor e a graça de Deus é maior. Ele vai cuidar dos seus, aqueles que são sinceros e fiéis. Então, irmão, é muito delicado. E como é que o pastor faz, então, para saber? Só na dependência do Espírito de Deus. E nada mais. Então, a você que é obreiro que está me escutando, eu quero que você escute da voz de alguém que é servo na igreja. Eu entendo. Alguém está vendo. E eu digo a você, permaneça. Permaneça na dependência, mesmo que às vezes é como um Pedro andando sobre as águas. Você começa a ver os ventos e parece que já está afundando. Continue olhando para Jesus e esperando dele a direção do próximo passo. Ele vai te dar, ele vai te ajudar, ele está com você. E essa é uma palavra de consolo do Espírito de Deus para o nosso coração. Porque só quem vive esta realidade sabe o que eu estou falando. Mas a nós cabe nos entender biblicamente, como Jesus trouxemos a palavra pela graça de Deus que o Senhor nos colocou no coração. Terceiro tópico, e é o último do nosso estudo, o cuidado pastoral com os líderes. O que Paulo desejou, a palavra e a graça. Aleluia, como estou sentindo a presença de Deus neste momento. Glória a Deus, aleluia. O que Paulo exortou, trabalhar e dar. O que Paulo compartilhou, oração e amor. O que Paulo desejou, 20 e 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos. Olha aí, tá na hora final, despedida, acabou a palavra, o meu conselho. Agora eu encomendo vocês a Deus. Eu não vou poder estar com vocês, eu não vou poder vos auxiliar mais, eu só posso entregar-vos à mão de Deus e a palavra da sua graça. Ele é poderoso para vos edificar e dar herança de todos os santificados. Há várias lições aqui. Uma delas eu tenho compartilhado com você, que recentemente eu tenho aprendido mais e mais do Senhor. Qual é este finalzinho aí? Ele vai vos edificar. A obra dele, o Senhor cuida dos verdadeiros. Às vezes a gente, como obreiro, diz, Senhor, eu preciso fazer, eu preciso alertar, eu preciso... Nós temos que fazer o que Deus nos manda. Mas a obra, não se preocupe, não é nossa. Não leve um peso maior do que o que você tem que levar. O peso que nós devemos levar é da obediência e nada mais. Cuidado com olhar por vós mesmos, né? E obedecei, né? Permaneça na palavra da verdade. Mas ele, entendimento, no dia que você tem que despedir, você tem que confiar. É como um pai de um filho. Um dia ele vira de maior idade, um dia ele se casa ou ela se casa. E você tem que dizer a Deus e confiar que o Senhor será com ele. Então crie obreiros. Crie os seus filhos na fé, no seu discipulado na escola dominical, sabendo que o Senhor será com eles durante a semana, os ajudará. Dê tudo que Deus te deu, que Deus, né, te orientou a falar. Seja exemplo, prazo para frente, mas confie, tanto seus filhos, humanamente falando, como filhos espirituais. Então, Paulo, encomenda a Deus os obreiros. Não são deles, é de Deus e Deus cuidará. É uma certeza que consola. Mas não só a Deus, mas a palavra da sua graça, Porque algumas vezes, somente a graça do Senhor, né, é que permite o obreiro ser verdadeiramente, como é que eu diria, completo, pleno. São duas coisas que não estão separadas uma da outra, a palavra e a graça.
Mas algumas vezes, como eu disse no começo desta aula, alguns obreiros, por causa da sua natureza, é a maneira de ser, de entender de cada um e até mesmo o processo que Deus vai trabalhando com cada um deles. Ou cada um de nós, é melhor dizer assim. Mas enquanto a palavra, a lei, algumas vezes, né, nos levam para um parecer, nós temos que nos lembrar que a graça de Deus, ela é tão verdadeira como esta palavra que doutrina. E este entendimento é das duas maneiras corretas. A graça não vai tirar o poder, não vai isentar a verdade da obediência à palavra. Então Paulo encomenda a estes obreiros a palavra, a Deus, ao Deus da palavra, mas a graça de Deus, não só para a sua vida, porque há momentos que nós mesmos como obreiros precisamos entender o que a graça significa para nós, em nome de Jesus, mas também para os seus membros da igreja. O que Paulo exortou. Então, nós vimos em primeiro lugar, o que Paulo desejou foi a palavra e a graça, o que Paulo exortou está no versículo 33 ao 35, e se você notar no tópico de estudo, é isso aí que estes são os textos que o nosso pastor comentarista colocou para nós, tá? Em cada um destes subtópicos aí. Veja aí, diz Paulo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, o que Paulo exortou foi que os obreiros trabalhassem e que os obreiros obedecessem a Jesus no sentido da prioridade de dar. É mais bem-aventurado. Entender-se, e como eu disse, entender não só na cabeça, mas na virtude espiritual. Então, nós voltamos a temas cuja vitória em relação a eles é para além do entendimento humano. Todos os obreiros são tentados, todos os obreiros se questionam, têm necessidades como qualquer membro da igreja. E nós precisamos entender isso. Mas a obra de Deus em nós, a obra do Espírito de Deus em nós, mormente na dimensão que nós já falamos que Deus preparou para a igreja, a dimensão pentecostal que a igreja foi chamada por Deus para ser. Somente aí nós temos capacidade de viver isso que a Bíblia propõe para nós, como Deus propõe para nós. E você pode discordar, tudo bem, mas biblicamente eu acho que você não vai poder discordar. Então, a vitória de ter a capacidade de encontrar mais bem-aventurança no dar é uma vitória espiritual. Porque nós podemos forçar-nos a fazer e nós vamos estar falhando, conseguindo, e dentro há uma tentação constante. E muitos de nós, como obreiros, falando de maneira geral, assim, bem aberta, no contexto evangélico bem geral, muitos de nós nos perdemos por aí. E não estamos nessa dimensão que Paulo e o Espírito de Deus propõe para nós. Então, qual é a saída? Buscar em Deus a vitória, em nome de Jesus. Nos entregar, nos submeter, nos render e buscar as coisas espirituais, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a capacidade espiritual. Aleluia! Buscar as coisas espirituais. Ler a palavra, buscando o entendimento, pedindo a Deus: Senhor, faz-me entender, assim como eu humildemente peço diante de Deus. Eu quero que você entenda isso, que essa é a minha prática. Não é que eu fico o tempo todo falando isso, mas em algumas coisas eu leio, eu falo: Senhor, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Como eu disse para você, em alguns lugares eu sei que tem mais. Outros eu sei que tem uma virtude maior. Outros eu sei que tem um entendimento. E é o que eu quero. Ou como meu espírito sente que Deus aprecia tanto. Quando nós dizemos para Deus: é este que eu quero, é este tipo de crente que eu quero ser, é isso que eu quero entender, é isso que eu quero sentir, é isso que eu quero fazer para o Senhor. Você lê o mandamento de Jesus, diz: Senhor Jesus, é assim que eu quero obedecer ao Senhor. Mas a verdade na prática, se nós somos muito honestos, nós estamos aquém. Mas a vitória, como nós trouxemos para cada um de nós, é
está no próprio Deus, na provisão do Espírito Santo de Deus para nós. Por isso que a igreja tem que ser pentecostal. A igreja de Jesus tem que ser pentecostal. Primeiro foi o projeto do Pai, enviado pelo Filho. E está vigente pela presença do Espírito. Não existe outra igreja verdadeira de Cristo Jesus, senão a igreja pentecostal. E eu não quero falar de denominações aqui. E eu não quero também diminuir a graça de Deus que traz a salvação pela fé. Tão somente pela fé. Eu quero que fique bem claro isso. Mas o propósito de ação desta igreja, cujo propósito de ação é para evangelização das nações, vida santa e o povo cuja esperança está na vida eterna. Esta dimensão ativa, principalmente do evangelho, está nesta igreja conforme Deus nos preparou, a igreja pentecostal. Terceiro subtópico. E eu quero falar mais. Não me entenda, por favor. Eu quero deixar claro que alguém está ficando irritado. Não me entenda errado. Várias aulas para trás eu expliquei os versículos. Se você quiser voltar lá, Lucas 24, 49. Eu não vou falar aqui porque eu não posso tomar tempo. Mas eu quero que você vá lá. E Atos 1 e 8. Os versículos 5 a 8. Veja bem. Não só. E o texto de Pedro dizendo, né, explicando o que está acontecendo aqui. É a promessa que Lucas 24, 49, Jesus falou. Ficai até receber a promessa do meu Pai. Aí Pedro diz, a promessa é essa. Está lá no Antigo Testamento. É do Pai. Jesus disse, eu vou enviar. Fiquem até eu enviar. Né? E em Atos, o texto fala, para quê? Qual é a função dessa promessa? Então eu quero que você não se engane, aqui nós não estamos partidarismo denominacional, de maneira alguma. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. Porque isso não vale nada, não tem problema nenhum. Há várias denominações, vamos dizer no meio pentecostal, há várias denominações pentecostais que vivem, algumas que não, mas muitas vivem a mesma doutrina. Qual a diferença da fachada? Nenhuma. Nenhuma. As poucas coisas. O que é importante para nós não é o nome, é a doutrina que nós... Agora, como doutrina, é isso que eu quero que fique claro para nós. Com toda a consciência diante de Deus aqui. Qual é? É que esta doutrina bíblica, a igreja foi constituída para viver esta realidade. Porque se não for assim, nós tínhamos que tirar, né, as páginas, outras tantas páginas das Escrituras, em Atos dos Apóstolos, em 1 aos Coríntios, que comprovam historicamente e doutrinariamente a realidade de uma igreja pentecostal que Deus preparou para que ela fosse, para que ela vivesse esta realidade. Então me entenda, por favor. Nós não estamos falando de denominação, nós não estamos falando de partidarismo, nem no meio pentecostal, em nome de Jesus, mas estamos falando da verdade de Deus. Atos capítulo 20, 36 a 38 é o nosso último subtópico, o que Paulo compartilhou. Lindo, né? Terminando aí. Havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Então nós terminamos de joelhos, nós terminamos orando, aleluia, nós nos despedimos em oração. E levantou-se um grande pranto e todos se lançaram ao pescoço de Paulo e beijavam, entristecendo muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto e o acompanharam até o navio. Então chegou o momento da despedida. E uma das coisas que me chamou a atenção aí é homens maduros, né? Orando, choravam e beijavam o apóstolo. E não é muito costume, não é, masculino, tal realidade, mas este exemplo nos mostra uma expressão fora estética daquilo que o coração abunda, não é? Daquilo que está no coração, o amor pelo apóstolo Paulo. Na aula comentada eu pergunto para nós, não é? A nível de discussão aí, por que amar? Como a gente amaria um pastor, um obreiro de tal maneira? E se nós não amamos, o que estaria nele para que nós tivéssemos tal amor como estes obreiros de Éfeso tinham por Paulo? Verdadeiro, tão forte.
E se isso existe, se nós encontramos as características que poderiam nos fazer amá-los de tal maneira, talvez não. Né? A gente pode pensar se existe isso, se faria. Eu digo a você que eu tenho a experiência de sentir por determinadas coisas, não são muitas. Mas há determinadas coisas que me marcam, como eu disse, são características que eu vi na vida destes obreiros, que no passado da minha vida, que me marcaram e que trouxeram em mim este amor espiritual, mas por causa de coisas que eles vivem com Deus. Em relação à igreja, mas mais propriamente, como se tornaram um exemplo na minha vida. Então veja que há um fechar aí. O Espírito Santo levou a Paulo a mostrar a eles, né, o exemplo que eles tiveram em Paulo. E foi tão lindo, tão perfeito. As admoestações, Paulo, agora vocês vão continuar com o Espírito Santo. Eu vos encomendo a Deus. Mas ele vai cuidar de vocês. Agora olhem para isso, algumas advertências. Né? E quando se termina este contexto espiritual, aleluia, o amor de Deus está, como diz a palavra, derramado entre eles. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. A viver de tal maneira que o amor de Deus possa estar derramado entre nós. E eu entendo que muitas vezes, por diversas razões, não está. Há rixas, há sentimentos, mas nós precisamos buscar em Deus, em nome de Jesus, a vitória. Para que entre nós, obreiros, haja, em nome de Jesus, esta possibilidade. E com este pensamento, nós terminamos esta aula de hoje e eu espero estar com você semana que vem. Amém?